Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o irmão Emanuel. E nessa feita nós iremos transmitir uma palavra de Deus para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e para os nossos irmãos. Nós queremos meditar em um texto na Bíblia Sagrada, localizado em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 17, aonde a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Queridos irmãos, nós estamos aqui nessa oportunidade e nessa feita nós queremos trazer uma meditação sobre a palavra do Senhor e falar um pouco sobre a importância da oração. Nós queremos usar por base esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 17, aonde Paulo ele traz aqui ou apresenta para os irmãos em Tessalônica essa ferramenta para a gente guerrear na vida espiritual, que é a oração. E a recomendação de Paulo é essa: orai sem cessar. Queridos, é importante a gente entender quando o apóstolo Paulo ele escreve esse versículo e apresenta para a igreja em Tessalônica, visto que dentre tantas e outras advertências e orientações que o apóstolo já trazia para os novos convertidos daquela igreja e para a igreja de Tessalônica, mas só que o que me chama a atenção dentro desse capítulo é o versículo de número 17, que Paulo ele apresenta para os irmãos aqui não um costume ou não um simples hábito para eles. O que Paulo está apresentando aqui, irmãos, para essa igreja é uma ferramenta de guerra, é uma ferramenta indispensável para a vida do cristão. Afinal, é impossível a gente se posicionar como cristão ou assumir uma vida cristã em Cristo Jesus e não ter uma vida de oração e não andar ou viver em oração. Pois bem, mas nós precisamos então entender, irmãos, o que é oração. O que é que Paulo estava apresentando para aqueles irmãos? A oração, irmãos, ela é a súplica ou o diálogo entre o homem e Deus. A oração, por sua vez, ela é um caminho que pode levar o homem a conhecer a Deus. Através da oração, irmãos, nós conhecemos a Deus. Através da oração, nós conhecemos as grandezas do nosso Senhor. A oração, por sua vez também, ela nos proporciona contemplar as maravilhas de Deus. Através da oração, nós iremos conseguir descobrir ou experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do nosso Senhor. A oração, então, irmãos, ela é um fator primordial na vida do cristão. Por quê? Porque a oração ela nos aproxima de Deus. A oração ela estreita a nossa comunhão com o nosso Senhor. A gente não vai conseguir experimentar e nem conhecer as grandezas de Deus. A gente não vai ter conhecimento de quem é o nosso Deus, do que Ele pode fazer, do que Ele faz, se a gente não o consultá-lo, se a gente não se posicionar e conversar com o Senhor. Então a oração ela proporciona isso. A oração, irmãos, ela estreita a comunhão entre o homem e Deus. A oração ela nos aproxima do nosso Senhor. É por isso que Paulo apresenta a oração para os irmãos quando ele escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de número 17. Olha, orai sem cessar. O que a gente consegue entender dentro dessa instrução de Paulo é que Paulo não apresenta a oração como um ponto de 5 minutos, como se fosse algo que a gente deveria fazer uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. Não. Paulo diz o seguinte: orai sem cessar, orai incansavelmente. Paulo está dizendo: olha, que deitado, que levantando, que sentando, que trabalhando, não importa o que você estiver fazendo, sempre mantenha a sua vida em conectividade com o céu. Viver em oração, irmãos, é viver conectado com o céu. A oração, por sua vez também, ela é um dos pilares que sustenta a nossa vida espiritual. A oração, irmãos, ela é um dos pilares centrais, o qual traz sustento
para a nossa vida espiritual. Para a nossa vida espiritual ser uma vida equilibrada, ser uma vida bem-sucedida. Para nós termos uma vida, irmãos, espiritual, cheia de frutos, cheia de experiências com Deus. A gente precisa viver em oração. A oração, por sua vez, também, ela é um ingrediente principal para a nossa fé. A oração, irmãos, ela é o ingrediente principal para quê? Para que nós tenhamos uma fé saudável, para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável. Não somente isso, a oração também, ela contribui para o bem-estar da nossa vida espiritual, como também contribui para o bem-estar da nossa vida física. E como eu já falei a princípio, a oração é um principal fator que pode nos aproximar do Senhor. Existe pelo menos três coisas ou três ingredientes que é indispensável para a gente ter uma vida espiritual bem-sucedida. A gente tem a leitura da palavra. É inaceitável, inadmissível alguém que é cristão e não amar a leitura da palavra do Senhor e não amar a Bíblia Sagrada. É impossível também a gente sermos cristãos e não amar a prática do jejum e não gostar de jejuar. E por sua vez, também é impossível a gente dizer que é cristãos e não viver isso aqui que eu estou vos falando agora, que é a prática da oração. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós temos, por exemplo, o próprio Senhor Jesus como um exemplo de oração. O próprio Senhor Jesus, irmãos, ele é um modelo de oração para os seus fiéis, para os seus discípulos e para aqueles que escolheram o seguir. Em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35, diz a Bíblia Sagrada que Jesus saía de madrugada para orar. Ou seja, o Senhor Jesus nos mostra aqui a importância da oração, a importância de vivermos a sós com Deus, de tirarmos um período para estarmos a sós com o Senhor. E o texto diz que ele se levantava de manhã muito cedo, de madrugada, e procurava um lugar para orar. Irmãos, é Jesus nos dizendo que sem oração não dá para viver, que sem oração a gente não vai conseguir guerrear no mundo espiritual, que sem a oração, irmãos, a nossa vida espiritual vai ser uma vida fardada ao fracasso. A gente precisa orar, precisamos andar de joelhos, precisamos andar com a nossa face no pó. Lamentações de Jeremias, diz o texto, capítulo 3, e o versículo de número 26, a Bíblia diz o seguinte: coloca a tua cara no pó, coloca a tua boca no pó, o teu rosto no pó, e talvez assim haja esperança. O homem de Deus está dizendo que a oração é um dos métodos que nos fará sobressair de crises espirituais, de crises físicas, e nos levará a conhecer as grandezas do Senhor. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele é esse modelo de oração. Levantava de madrugada, de manhã muito cedo, para orar. Lucas capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz que Jesus se retirava para o deserto e ali orava. Mais uma vez nós contemplamos o próprio Senhor Jesus se posicionando como um orador. Ou seja, Jesus nos ensina aqui, irmãos, com as suas práticas de oração, que a gente precisa estar em plena conectividade com o céu. A gente precisa viver, irmãos, dioturnamente conectado com o céu. A gente precisa viver, irmãos, dioturnamente conversando com Deus, conversando com o nosso Senhor. A gente precisa amanhecer o dia e orar ao Senhor. Precisamos, no decorrer do dia, orar ao Senhor. Precisamos, no findar do dia, orar ao nosso Senhor. E a Bíblia diz que Jesus se retirava para o deserto e ali ele orava. A gente conhece e sabe que o ministério de Jesus era um ministério em que era acompanhado de multidões, dos seus discípulos, de pessoas que o seguiam, de pessoas que queriam ver de perto os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas. E Jesus, então, irmãos, o texto diz em Lucas 5,16 que ele se retirava para o deserto para orar. Ou seja, mesmo diante das suas ocupações diárias, mesmo diante
do cumprimento do seu ministério terreno, Jesus reservava um